Vamos lá. Voltei, dessa vez foi rápido. É, essa Hoje eu tentei fazer um vídeo e ele ficou muito comprido. Começou a ficar muito comprido e, enfim. Eu usei o vídeo, foi legal, mas agora eu vou tentar criar uma nova estratégia. Vou colocar esse vídeo aqui no YouTube e vou cortar uns pedacinhos para colocar no Instagram. Então, talvez você esteja vindo do Instagram para ver mais sobre esse assunto. O assunto é esses prés aqui. Fishman Platinum Pro. Comecei a falar deles, mas falei 5 minutos e falei pouca coisa. E foram 5 minutos. Então agora já faz 1 minuto e eu falei pouca coisa também. Bom, o que acontece? Falei muito sobre a impedância de entrada, né? Que ele é um buffer de impedância. Então, quando você usa um pré como esse aqui, isso serve para todo mundo que toca instrumentos com captador piezo, né? Os violonistas usam um captador piezo bastante, baixolão usa bastante captador piezo, todos esses instrumentos tipo ukulele bass, né? Aqueles captadores de rastilho e muitos captadores de baixo acústico. Eu falei todos, mas nem todos, porque tem os captadores de baixo acústico que são magnéticos e acho que uns de contato também, que usam alguma outra tecnologia. Então, não sei precisamente, mas o básico, os captadores mais conhecidos que a gente usa no baixo acústico são piezo, os captadores de baixolão são piezo, né? Então, todos eles sofrem de alguns dos mesmos problemas. E um dos problemas é a impedância, que esse pré aqui, o outro pré da Fishman que eu mostrei aqui, o LR Bags, acho que tem alguns outros prés também que eu nunca nem usei, com certeza o Grace Felix, o Grace Alex, o Grace Bix, o Tony Dexter, tem um monte de press, tá? E alguns eu experimentei, o Tony Dexter eu tive também, onde eu posso falar sobre ele, embora eu não o tenha mais. Então, a primeira parte do vídeo foi falando sobre isso, né? Pra quem não viu, pode ver aí que tá no meu canal aí, tá no Instagram também. Agora, aí falei também sobre o filtro de passa alta, né? Que pra mim é o botão mais importante que tem nesse aparelho aqui. Que é justamente para você cortar frequências subgraves, frequências que não vão acrescentar nada. Eu vou te contar uma coisa, isso é uma coisa muito interessante. É possível você cortar grave do seu instrumento, você adicionar grave ao seu instrumento cortando grave. Isso parece bem contraditório, né? Mas, por exemplo, uma coisa que eu faço de vez em quando, tá? Com parcimônia, já vou explicar o porquê. Por exemplo, quando eu uso esse pré aqui, às vezes a sala é muito embolada. Ou então, às vezes, tem algum outro instrumento captando algumas frequências do baixo e tá embolando o som no palco, ou até mesmo no PA. O que eu faço? Eu vou lá, filtro as frequências aqui, porque aqui é um filtro, né? Esse aqui vai de, sei lá, 180, acho que até mais. Até 35 Hz, se eu não me engano. Tem os números aí, não importam muito agora. Então eu vou lá e filtro o máximo que eu consigo. Lógico que se você colocar ele quando ele está no zero aqui é porque ele filtrou o máximo que ele consegue, né? Ele vai vindo de 35 até 180 Hz ou algo parecido. E aí fica magro. Mas aí tudo bem, eu dou uma voltadinha e tal, mas aí começa a embolar. Então, sei lá, às vezes eu coloquei ele aqui, né, para ter um pouquinho de grave, mas ainda tá embolado. Aí eu venho aqui no botão de grave, no grave mesmo, no equalizador, e dou um gás. Cuidado com esse procedimento. Você pode fazer isso em qualquer outro pré que faça isso, que tenha um filtro e tenha um EQ de grave. No outro vídeo está explicando isso, como é que funciona cada um, o filtro e o EQ. Quando eu faço isso aqui, eu estou adicionando grave, mesmo depois de ter tirado, né? Um efeito colateral ruim que acontece. Você, às vezes, tem uma nota que vai soar muito mais forte do que outras.
Então tem que ser usado com cuidado. Na minha experiência é muito comum, se você sobe demais, você filtra bastante aqui, sobe demais esse grave aqui, porque senão as pessoas podem falar, né? Ah, então filtra tudo, mete grave aqui, pronto, tá resolvido, você não tem mais problema. Você vai ter um som encorpado grave, mas você vai filtrar aquele monte de porcaria para trás. Não dá certo, porque quando você faz isso aqui, você cria um desequilíbrio muito grande entre as frequências. E o que vai acontecer é que, sei lá, nos meus instrumentos, na minha experiência, a corda Ré fica muito forte. Começa a querer dar microfonia até no grave. Então, tem que ser usado com equilíbrio. Outra coisa, ele tem um compressorzinho aqui, que é presetado, um compressor bem básico, assim. Esse compressor, ele serve para deixar o som mais apertadinho. Então, às vezes você está tocando e o som está muito espalhado. Aí você coloca esse compressor aqui, ele vai diminuir um pouquinho o volume geral, você aumenta um pouquinho o volume. E aí você ganha aquele som mais apertadinho, as notas mais do mesmo tamanho. Se você usar demais, ele fica espremido, fica com o som meio entupido. Se você não usar, dependendo da situação, vai soar muito bem. Mas às vezes, se você quer uma articulação mais clara, você põe um pouquinho, tá? O ganho é o ganho mesmo normal. Ele tem aqui um botão que é o pré e post. Este é o botão que eu reclamo do outro, desse aqui. Porque esse aqui, ele é um pouco diferente. Mas eu não vou explicar isso agora. O que acontece é o seguinte, esse pré e post dele, se você quer que tudo que você mexe aqui afete o PA. E é por isso que eu gosto dele. Porque o que acontece é o seguinte, nas situações que eu toco, muitas vezes, eu preciso ter o controle do que está na frente. Porque às vezes nem técnico tem. Ou então às vezes o técnico que está lá, ele não entende muito como funciona o meu instrumento. Então, por exemplo, se eu vou aqui, tá muito grave, eu filtro um pouco mais, estava aqui no meio. Aí eu falo, não, vou filtrar mais, deixa eu cortar esse grave. O que vai acontecer com o geral? Vai abaixar o volume. Então eu filtro aqui e subo um pouquinho o volume. E eu quero que isso aqui, afete a mandada geral, que mude inclusive no PA, para manter o volume equilibrado. Esse aqui não tem essa opção. Esse aqui, o que ele vai para o PA é invariável, né? Então você mexeu, ele só vai funcionar no ampli. Porque as saídas desse aqui, que eu não expliquei, ele tem uma entrada aqui, você entra com o P10 aqui, e ele tem uma saída XLR e uma saída P10. E essa saída aqui é a saída do afinador só. Essa saída aqui vai para o PA. Essa saída aqui vai para o ampli. Quando você coloca ele no pré para cima. Quando você coloca ele no pré, tudo que você mexe aqui, mexe no ampli, mas não mexe na saída XLR. Então, se você tem um técnico de sua confiança, um cara que conhece, sabe como funciona o baixo acústico, me apresente. Mentira. Esse cara vai poder filtrar lá na frente, né? Ele só vai pegar o seu sinal com a impedância resolvida, né? Isso aqui sai como um direct box, e ele vai poder filtrar lá, comprimir, fazer do jeito que ele quiser, sem que você mude isso. O lado ruim é que você não tem controle sobre o seu som na frente. E na maior parte das vezes os técnicos não entendem de contrabaixo acústico, com raríssimas exceções, tá? Então, o que você vai fazer? Você já manda comprimido, você já manda com o ganho certo, você já manda com o filtro, né? Isso vai evitar que o seu som seja prejudicado lá na frente, tá? Então, quando você coloca no post, quando você coloca no pré, ele só muda no ampli. É bom também, porque você não fica mudando, se você não sabe o que você está fazendo, você não fica mudando o som na frente. Mas é ruim, porque às vezes você está num restaurante tocando, na igreja, algum lugar assim, que não tem um técnico para isso. Então você mesmo pode controlar o som, tá? Isso aqui, todo mundo que olha esse pré, olha esse equalizador aqui e fala, pô, isso aqui é a coisa mais legal que tem. É a coisa que eu vou mais usar no pré. E aí eu vou te contar que eu, sinceramente, uso muito pouco isso aqui. Evito muito de mexer nessas frequências aqui. Porque tudo que eu mexo aqui costuma afetar muito negativamente no meu som. Por exemplo, se eu subo o médio, o som tá sem clareza. Eu subo o médio. Ele vem um médio que eu não quero. E essa frequência do médio, ela encobre um pouco os graves. Na minha opinião, tá? Na minha experiência.
Então, eu não gosto de fazer. Se eu abaixo o grave, eu perco o grave que eu quero. Esse grave aqui eu quero. Então, eu prefiro filtrar. Então, pra mim, a base disso aqui tudo tá nesse botão aqui. Por quê? Se eu encontrar o ponto certinho dele, eu não preciso mexer em nada disso. Só um pouquinho, às vezes, pô, o seu captador ele tem muito agudo, você vai lá e tira um pouquinho do agudo. Geralmente não é nem o agudo, é o médio agudo, tá? Você tira um pouquinho desse médio agudo. Ah, o seu captador às vezes ele tem um grave excessivo. Aí você tira um pouquinho do grave aqui e equilibra com aqui, dá uma temperada, né? Mas é um negócio que eu evito de usar. Porque toda vez que eu uso isso aqui, o que acontece? Muitas vezes o baixo perde pressão. Fica com o som meio desfocado. Só de você mexer um pouco aqui, ele já perde o foco. Parece que ele desaparece mais na mix, fica uma coisa mais esquisita assim. Então eu evito muito usar esse aqui. Às vezes eu uso, às vezes eu coloco um pelinho de grave. Às vezes eu pego, às vezes tem um captador que tem muita coloração, aquela cor de captador, que geralmente é no médio grave. Eu venho aqui no médio grave, tiro um pouquinho, só destravo assim, tem uma travinha no centro. Pouquinho só. Mexer demais isso aqui. Se você tem que mexer demais isso aqui, e às vezes a gente tem, é porque o captador não é bom. Por exemplo, eu já experimentei com o BP100. Com o BP100 você tem que dar 1000 cambalhotas aqui, da Fishman, que é o antigo, que é meio que o pai dessas invenções, né? Ele tem seu valor porque quando ele veio era tudo mato. Mas, cara, você tem que ficar mexendo um monte de coisa isso aqui pro timbre dele ficar bom. Você mexe num monte de coisa pro timbre dele ficar bom, você cria um monte de desequilíbrios. Perde foco, e aí quanto mais você aumenta o volume, mais desequilibrado fica. Isso é outra coisa. Na minha experiência, quando você tá tocando na sua casa, né? Por isso que eu sempre que eu vou testar alguma coisa, muitas vezes, várias coisas que eu já usei, eu comprei. Porque o cara pode pegar, ah não, vou levar um negócio aí na sua casa. Cara, você vai ligar no amplificador na sua casa? Só você, seu quarto, você vai ligar? Não dá pra ter ideia. Porque o problema acontece quando você sobe num palco e o volume é mais alto. Então, às vezes, na sua casa você sente que tem uma diferencinha de volume entre as notas. Só que mas não é nada demais que vai mudar muito o jeito que você toca. Na hora que você sobe no palco e aumenta o volume, coloca o som no PA, os caras começam a colocar no monitor, aí você sente essa diferença demais. Uma nota super alta. Vou contar uma outra historinha aqui, uma coisa que eu percebo muito, tá? Independente do pré, independente do baixo, independente de tudo. É uma coisa que sempre me incomodou muito e que eu vejo os caras tocando e eu falo, pô, como é que os caras conseguem tocar assim? Porque com o meu baixo não ficaria assim. Eu via isso, né? Hoje em dia eu consigo me sentir mais confortável tocando. Mas uma coisa que eu sinto muito, assim, e já vi muito acontecer. Às vezes eu tô tocando num lugar e eu fico incomodado com o som, mexendo, mas putz, não tá legal, não tá legal. E o cara que tá do meu lado, tocando comigo, fala, pô, mas tá tão bom, tá bom o som, tô ouvindo bem, tá confortável. Porque o timbre tá confortável, tá soando bem, não tá soando mal, mas a sensação é ruim. A sensação de tocar é ruim. Muita gente que toca violão, que toca baixo acústico, que toca baixolão, deve ter sentido isso já. E até outros instrumentos acústicos deve ter sentido isso já. Que é essa sensação de você tocar e, por exemplo, no baixo acústico ou no violão, você tocar as cordas graves, na região grave tá um bom pra caramba, um puta som. E aí você vai na região média, tal, no meio do instrumento, sei lá, na corda sol, e a corda sol tá super fraca, super sem peso. Que na sua casa você tocaria e passaria pra fazer aquela passagem da música na corda sol, você se sente inibido de tocar, porque o volume das notas na corda sol estão muito baixos em relação aos volumes na corda grave, nas cordas graves. Tenho certeza que no violão as pessoas sentem isso. Tipo, o bordão tá soando pra caramba. Aí o cara vai lá e toca aquela região que era pra soar cristalino, com um certo corpo, mesmo que seja uma região mais aguda, ela soa anasalada e fraca. Muitas vezes sem volume, ou muito agudo, um agudo muito quack que os caras falam, né? Por que isso acontece? Porque você não filtrou. Você não usou esse botão aqui, que é o centro da minha conversa aqui desde o começo. Se você não filtrar direito, as notas do grave,
As notas da corda Mi, do violão, do baixo, acústico, do baixolão, vão soar muito fortes. E aí, o que você vai fazer para controlar isso? Você vai baixar o volume. Aí você vai baixar o volume, e quando você abaixa o volume de tudo, das notas agudas também. E aí, você fica nessa luta, porque aí você começa a tocar super forte na corda sol, nas cordas agudas do violão, e pior ainda o timbre, né? Porque se tocar muito forte, você estrangula o som. Então, a dica é, filtre bastante. E aí, tente encontrar esse equilíbrio de subir o volume e filtrar. Até que você toque as cordas soltas, todas, elas tenham mais ou menos o mesmo volume, mais ou menos o mesmo punch. É super difícil encontrar esse equilíbrio, mas é essencial para você conseguir tocar com conforto. Porque na sua casa, quando você está tocando, a corda sol é super encorpada. Ela não é uma corda magra só porque ela é a corda mais aguda do baixo. Ela tem corpo. Você toca um dó, um mi, vim, você ouve aquele som de trás do grave. E aí você vai tocar no lugar, você colocou, aí o grave tá super forte, e aí você vai tocar na corda aguda, faz pé. Esse é o problema, tá? Outro problema que também destrói o seu som, e isso está muito fora do seu controle. E muitas vezes a gente tem que lidar com isso, e eu às vezes sou drástico nesse momento. Você tá num palco grande, tem um técnico de monitor, tem um técnico de PA, você tá tocando com uma bateria, um baterista que tá com uma bateria grande, às vezes o repertório é mais forte, precisa de mais pressão. O que vai acontecer? Às vezes, um problema de equalização, uma coisa de outro instrumento, destrói o seu som. Isso acaba com o seu som. Aí você fala, pô, mas eu já comprei o melhor baixo, coloquei as melhores cordas, levei no melhor luthier, estudei meu som acústico para ficar com o melhor som possível. Levei o meu prezinho, comprei um pré, sei usar, meu, tá tudo certo. E por que não tá dando certo? Porque às vezes você chega nesse trabalho e tem um microfone lá, o microfone do cantor, o microfone que tá numa peça da bateria, o microfone que tá no percussionista ou em algum instrumento de sopro, que ele não foi bem equalizado. O que acontece? Às vezes esse microfone ele tá assim, aí você toca o baixo, passa por essa nota e aí fica aquela onda parada. E toda vez que você passa ali, ela fica sobrando um segundo, e quando você passa numa nota vizinha, ela fica batendo. Ou então fica aquele embolado e fica todo mundo olhando pra você falando, pô, bicho, seu baixo tá muito embolado, pô, e você faz tudo. E o seu baixo não desembola. Porque não tem a ver com você. Tem a ver que você tá tocando aquela nota que tá excitando essa frequência em algum microfone. Mas você não tem controle sobre isso. Às vezes eu falo pro técnico, falo, cara, tá sobrando, né? Acontece muito, isso acontece muito no surdo da bateria. Que às vezes a bateria ela já tem essa nota ali no surdo. Faz, aí o cara nem toca, ele toca qualquer peça, ela entra no microfone. Você toca uma nota que passa perto dessa nota, ela vibra e entra no microfone. E essa nota fica constantemente, uma frequência, que é uma nota, fica constantemente rodando em torno do som de todo mundo no palco. Isso destrói o seu som. E você não tem controle nenhum sobre isso. A não ser tentar conversar com o técnico de som e pedir para ele encontrar qual é o instrumento que está prejudicando essa mix no palco. Mas às vezes a gente não consegue controlar.